Bom dia a todos. Mais uma quinta-feira, uma live com o escritório de VET Advogados. Eu estou aqui com a Marcela, que está com a gente desde o início, que está sempre ajudando a gente a explorar temas bastante instigantes, como o tema de hoje. A gente escolheu esse tema relacionado ao agronegócio, porque já tínhamos tratado de agronegócio de uma outra ocasião e faltou tempo para a gente falar de dois temas interessantes, que tanto o arrendamento rural, né, quanto os títulos agrícolas, né, chamados títulos agrícolas na questão de estrutura e tributação. Como são temas muito densos, com muita coisa para falar, a gente vai tentar passar para vocês a nossa experiência prática, o nosso estudo sobre o assunto, a discussão de casos, para que vocês participem, que vocês nos ajudem também na medida possível. Temos colegas que são do setor do agronegócio e que vamos ter o prazer de conversar com muita satisfação nessa quinta-feira de tempo estranho aqui em São Paulo. Espero que vocês estejam em São Paulo da mesma forma, infelizmente, mas em outros lugares, caso estejam com mais sol, né, falando em agronegócio. Marcela, você que preparou o seu estudo, que preparou com a gente essa pauta, vinha pensando sobre essa pauta, quer começar falando um pouco do teu tema, falando um pouco da parte de arrendamento rural, como é que funciona isso? Eu vi que tem uma discussão bem interessante sobre arrendamento e parceria, né? Uma discussão do que é um, do que é outro, e isso me traz várias indagações. Eu queria te passar a palavra, já te dizer um bom dia. Vamos lá, Marcelo. Bom dia a todos, é um prazer participar de mais essa live. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e fico muito feliz da gente voltar nesse tema que é muito rico e sempre a discussão ela nunca acaba, né? É muito interessante e a gente sempre tem muito o que falar sobre o agronegócio e suas peculiaridades. Hoje a gente, como bem já introduzido pelo Dr. Fernando, hoje a gente resolveu trazer aqui para os senhores esses dois aspectos. Da minha parte especificamente, contrato de arrendamento rural, que é um dos grandes contratos utilizados, né, no agronegócio. Ele é uma solução muito boa para o empresário que não tem a sua terra própria para exercer suas atividades. Ele vem aí como uma boa solução para movimentar o negócio sem te obrigar a ter lá uma propriedade rural para trabalhar. Então, o contrato de arrendamento rural, ele é um contrato agrário em que uma pessoa se obriga a ceder a outra um imóvel rural por determinado tempo, visando a exploração da atividade, ou agrária, ou pecuária, enfim, uma atividade que envolve aí, uma das atividades que envolve o agronegócio, mediante o pagamento de um aluguel ou de um valor estipulado em contrato. O conceito é simples, seria basicamente um aluguel de uma terra, vamos dizer assim, com suas peculiaridades. Ele tem uma legislação que o rege, né, própria, mas ainda assim ele traz muitas dúvidas e traz muitas questões que acabam sendo decididas no judiciário. O STJ ele tem muitas decisões referentes ao contrato de arrendamento rural e por conta de algumas dúvidas e lacunas que a lei deixa e que surgem na prática, com o dia a dia, os problemas que eles vão sendo apresentados. Então, eu vou trazer aqui hoje para os senhores algumas questões que a gente acha relevante e também posicioná-los com relação ao entendimento atual dos tribunais dentro desses temas. Como disse o doutor Fernando, existe também a modalidade do contrato de parceria, né? Ela também atende essa questão, esse meio. Ele é uma outra modalidade de exploração, talvez tão bem utilizada quanto o contrato de arrendamento,
mas eles possuem diferenças, tanto nas obrigações como na questão da remuneração. Na parceria tem-se uma divisão da remuneração, tanto para o proprietário quanto para quem explora. E o arrendamento, quem faz o uso e o gozo dessa terra é o arrendatário. Essa é uma das principais diferenças, dentre outros aspectos contratuais que se tem em cada modalidade. Então, primeiramente, a gente tem esses dois tipos de trabalho, né? Que você utiliza parceria rural para fazer um investimento compartilhado, né? Que você tem aí uma exploração, né, da terra para uma obtenção de um rendimento compartilhado com o seu parceiro. Muitas vezes a divisão é feita até no produto da terra, produto do que é explorado, enquanto no arrendamento mercantil é uma locação, né? Então a gente está falando de locação contra exploração da terra, especificamente falando. Então são dois tipos de questões diferentes, né? Exatamente. De fato, o arrendamento, quem tem o direito de usar e gozar daquela terra é o arrendatário. O proprietário, ele dentro daquele período de contrato, ele não pode, inclusive isso é uma questão que a gente vai tratar, ele não pode impedir o livre uso por parte do arrendatário. A parceria ela já tem uma característica diferente, em que se divide isso também é uma das principais diferenças, é que na parceria se divide o risco. Existe aí uma divisão de atribuições, inclusive do risco. E no arrendamento rural, não. Quem arca com toda a atividade, quem, evidentemente, carrega esse ônus desse risco da safra, enfim, da produção, é o arrendatário. Não existe essa divisão. O proprietário, ele simplesmente cede a terra. Em contrapartida, ele recebe lá uma remuneração por isso. Ele tem essa característica de um contrato de aluguel, diferente da parceria em que se divide, de fato, as responsabilidades, os riscos e os lucros após o fim do ciclo do tipo. Eu tinha uma dúvida que até uma falsa impressão de que a parceria era o mais o negócio mais preferido, o preferido daqueles que exploram a atividade agrária, mas eu fui outro dia surpreendido por uma estatística que eu li de que o arrendamento é o preferido da atividade agrária nesse momento que a gente vive de expansão do negócio agrícola, porque você tem uma tecnologia, você tem um investimento tecnológico muito grande para fazer investimento no setor agrícola. Quem não tem esse conhecimento prefere ceder a terra para que você explore e não correr riscos. Então, como você disse, eu tenho uma terra improdutiva ou pouco produtiva ou pouco explorada tecnologicamente e cedo para alguém que já tem essa tecnologia, ou seja, não tenho que investir em tecnologia, não tenho que investir em know-how, em logística, não tem que sair com esse investimento. Então, parece que neste momento aí, no grande boom agrícola no país, o arrendamento tem sido a preferência nacional, vamos dizer assim. Então, daí decorrem diversos conflitos, né? Diversos litígios do arrendamento mercantil, não que não ocorra também na parceria, né? Porque a parceria também acontece, mas no arrendamento acontece mais até pela preferência em termos de investimento. Eu queria também te ouvir se você tem a mesma sensibilidade que eu e como é que isso funciona na prática, na sua experiência aí de advogada do contencioso, como é que você vê isso no mercado do agronegócio? De fato, existem muitas dúvidas e muitas questões que são levadas para o litígio. O contrato de arrendamento ele tem sido mais o preferido, de fato. Eu acho que tanto por esses motivos expostos, como também pela facilidade, enfim, você não ter que dividir muitas vezes as partes, elas não têm esse contato, né? Elas não têm essa parte alinhada, negocial. Então, você assume um risco, você opera da forma como você entende melhor.
não tem que ficar dividindo isso, fazendo concessões com o proprietário. Às vezes o negócio ele evolui de uma forma como você pretende, como você espera, então acho que também por conta disso, dessa sua autonomia de poder usar a terra da maneira como entender melhor, é que as partes também preferem, tanto os arrendantes por esses motivos, como os próprios arrendatários, para terem autonomia de praticar suas atividades da maneira como entendem corretas. Mas, evidentemente, como toda relação contratual, os problemas eles surgem, eles existem, muitas vezes por um contrato mal redigido, outras vezes por uma questão de interpretação legal, uma lei um artigo que não é muito claro, uma lei que não fica tão expressa qual que é o intuito do legislador, então, e as partes, como é de se esperar, elas tentam, né, sempre se beneficiar de uma dúvida, de uma lacuna, e isso é daí que surge o litígio. Muitas vezes a gente percebe que os prazos contratuais e as formas de pagamento são as grandes questões que mais incomodam, que mais geram o desentendimento, né? Então, é isso que eu queria te ouvir. Então, vamos lá. Eu tenho lido bastante sobre esse assunto, que você me indicou, você fez pesquisa aí, tem a sua equipe que tem feito um ótimo trabalho de pesquisa, e eu estive lendo e me inteirando do que está acontecendo na atualidade. Você tem lá, como eu disse, muita tecnologia envolvida, você tem máquinas agrícolas, você tem estrutura logística, você tem pessoas trabalhando, são verdadeiras fábricas, né? Estruturas fabris bem complexas, e imagino eu que de uma hora para outra o proprietário fala para mim: você tem que desocupar aqui, você tem que sair porque você rompeu um contrato. Como é que funciona? Tem que pegar todo aquilo, colocar nas costas e ir embora? Como é que é o litígio? Tem uma ideia de como funciona isso? Eu simplesmente vou embora da terra ou eu tenho como brigar, como é aqui no contrato de ponto comercial, que você tem renovatória, revisional, você tem prazos estendidos? Como é que funciona no campo? Funciona de uma forma bem semelhante. O contrato, assim como funciona no contrato de locação urbana, que as pessoas estão habituadas, ele tem um prazo de vigência que tem que ser respeitado e não pode o proprietário simplesmente rescindir esse contrato e, vamos dizer assim, no termo claro, expulsar o arrendatário da sua terra, né? A lei protege o arrendatário, a lei estipula condições bem específicas em que essa saída pode ser requerida, assim como acontece também na locação urbana, e a lei ela determina alguns prazos mínimos para proteger a atividade. Quando a gente pensa em arrendamento, a gente fala em uma atividade de produção que tem um ciclo, começo, meio e fim. Então, a lei ela protege, né, essa situação para que não ocorra o desequilíbrio contratual, que é muito fácil. É uma linha tênue para se ver em uma situação em que o arrendatário fica completamente hipossuficiente na relação. Então, existe uma proteção, a lei não permite essa saída, a não ser, né, que sejam cumpridos os requisitos, que o prazo estipulado seja cumprido, que a notificação seja feita em tempo hábil e mais. E ainda assim, mesmo em casos em que o prazo contratual ele chega, né, ele chega ao fim, a legislação protege o arrendatário em casos em que não ocorreu o fim do ciclo produtivo. Então, assim, a lei, existe lá determinados contratos, o prazo mínimo de 3, 5, 7 anos, dependendo da atividade que vai ser exercida no local, e muitas vezes, até por uma má redação do contrato, se estipula aquele prazo mínimo como sendo o prazo de vigência do contrato, e não deixando uma cláusula clara de que o contrato ele só pode ser encerrado após o fim do ciclo produtivo. Então, muitas vezes, chega o prazo e a colheita não foi feita, o produto não está apto para sair para o comércio, e aí o arrematante chega lá e fala: ó, já deu meu prazo, notifico o arrendatário, e aí, como é que fica? Ele vai sair, ele tem que sair? Ele perde aquilo que ele estava produzindo? Existe, esse problema ele existe e a lei protege o arrendatário. Então, mesmo em casos que temos essa cláusula não mal escrita, mas às vezes meio omissa, e a lei ela protege o arrendatário e permite que os contratos eles se estendam até o fim do ciclo produtivo. Isso é uma decisão já é consolidada pelo STJ, ela é muito importante, é uma das principais lacunas que o
judiciário teve que cobrir dentro dessa modalidade de contrato. Muito bom. Então, para o nosso estudo ter uma direção, né, eu tenho pensado como o contrato de arrendamento rural como um contrato que não é mais aquele contrato do sitiante que vai lá, não que não exista, que vai lá e usa a terra e paga por isso. O contrato de arrendamento rural é um contrato complexo hoje, é um contrato muito parecido a esses contratos de mercado financeiro de capitais, de contratos de project finance. Então, ele tem uma série de consequências e, claro, quanto mais tecnologia a gente tiver, quanto mais investimento rural a gente tiver, mais etapas desse contrato deverão ser discutidas. Então, você tem uma necessidade de discutir pontos do contrato, até como garantias, como preço de pagamento, cotações, né, estruturas de exploração. Então, esse contrato passa a ser um multicontrato, um contrato complexo, que inclusive tem garantias diversas, porque é outra coisa que se discute, né? Quem garante? Não é um fiador, não é uma pessoa só. É muitas vezes até título agrário, né? Título agrícola, na verdade. Isso é uma coisa bem interessante desse tipo de contrato, que claro que sai discussão nos nossos tribunais, e é isso que a gente está querendo discutir aqui. Eu estou vendo aqui não sei, tem alguma dúvida, não sei se eu estou vendo alguém aqui levantar ou não, né? Enfim, então, o que eu queria te perguntar é assim, então, o litígio, ele vai do lado de preenchimento do tempo contratual, pagamento, eu posso pagar em saca, né, que é uma discussão que eu tive vendo na jurisprudência, eu posso pagar em saca de milho, saca de soja, boi, porque essa é a moeda agrícola, né, na prática. E isso também eu quero entender de você se pode fazer, se isso é motivo de discussão no judiciário. Bom, pode pagar em saca? Pode pagar em saca, mas o que não pode é prever o pagamento em produtos, em saca, enfim. O que a legislação ela veda, e o STJ ele ratificou, é a previsão de pagamento em quantidade de produto. Isso para proteger também o arrendatário, que ficaria muito vulnerável, porque a gente fala de um produto que tem uma variação enorme de preços, isso quebra a segurança do contrato e gera um desequilíbrio. Então, o contrato ele tem que ter um valor estipulado em moeda, em real, mas se ao fim do contrato a opção for por pagamento em saca, em produto que equivalha ao valor do contrato, isso é possível. O que é vedado é que se determine uma quantidade de produto independente do seu preço para o pagamento. Isso sim é muito objeto de discussão no judiciário, porque existe uma tendência muito grande em elaboração de contratos que tragam essa forma de pagamento, então que estipule aí o valor de pagamento em quantidade de sacas. Isso é vedado, e isso gera uma consequência muito grande, porque muitos contratos que são feitos dessa forma, então chega lá o judiciário e fala, ó, essa cláusula é nula, né? O pagamento não pode ser feito dessa forma. Então, o que acontece? O contrato ele é nulo, não existe, às vezes já foi, né? O contrato já está no fim quando aparece essa discussão, então anula todo o contrato, não tem como fazer isso. Então, é importante a gente também entender qual que é o efeito colateral desse entendimento, né? Que também já tem manifestação do judiciário. Então, não obstante essa cláusula ela ser nula, evidentemente que o contrato não é nulo, não tem como ser nulo, e ainda que tenha sido estipulado dessa forma, o proprietário, né, o arrendante, ele pode executar esse contrato caso haja inadimplência do arrendatário. Então, tem decisão no STJ que fala que tudo bem, essa cláusula é nula, mas o contrato ele pode ser executado através de uma ação monitória, através de uma ação de cobrança. E aí, enfim, aí tem que se fazer lá um trabalho pericial para entender qual que é o valor de fato do contrato, muitas vezes vai por esse caminho, ou até por um acordo entre as partes. Mas a cláusula ela é nula, mas o contrato não é nulo quando ele tem esse tipo de pagamento previsto. Mas não pode, não pode então, fazer dessa forma. O preço é em real, mas a quantidade, eu posso cotar em produto agrícola, posso ter uma cotação de produto agrícola, e aí tem uma discussão que eu estive vendo recentemente, que é
da própria situação econômica. Muita gente ganhou dinheiro com a crise pandêmica e muita gente perdeu dinheiro com a crise pandêmica, né? Então, quem perdeu dinheiro, em algumas safras, alguns tipos de exploração do agronegócio, teve perda financeira, teve perda efetiva, e teve problemas para cumprir os contratos. Nesse caso, eu posso revisar o contrato? É comum uma revisional no contrato de arrendamento mercantil? Eu posso simplesmente chegar e falar, olha, aqui a base está mal contratada, eu tive uma perda, porque isso é uma discussão constante, eu tive um fato superveniente, uma grande catástrofe, de gafanhoto, que me impediu dizimou minha plantação, me impediu de pagar porque eu não tenho produto para vender. O que eu faço? Eu sou obrigado a sair? Eu sou despejado por falta de pagamento? Ou posso revisar esse contrato e até os termos desse contrato? Como é que você me instrui sobre isso em termos práticos? Bom, dentro do contrato de arrendamento, uma das principais características é que junto com o uso, né, e gozo da terra por parte do arrendatário, é que ele assume os riscos do negócio. Então, quando a gente fala em assumir os riscos, é evidentemente que tem que se prever aí uma situação de um possível resultado aquém do esperado. Mas também, por outro lado, quando a gente fala em caso fortuito de força maior, e muitas vezes existem previsões contratuais protegendo o arrendatário nesse sentido, tem todo um tratamento da jurisprudência. Por exemplo, no caso da pandemia que a gente vem enfrentando aí ao longo do ano, não só na questão do agronegócio, mas em vários outros aspectos negociais, foi possível verificar uma revisão contratual. Então, meu entendimento é de que, dependendo da situação, é possível se pleitear. Evidente, não pode ser uma regra, né? O risco do negócio ele é do arrendatário, mas em casos extremos, pode-se pedir uma revisão, estudar o caso concreto, quando a gente verifica que há um desequilíbrio, quando a situação cria um desequilíbrio contratual muito grande, a ponto de colocar a atividade em risco, né, de nem ser continuada, e principalmente considerando que é um ato, né, um ato de caso fortuito de força maior, e não algo que esteja, né, no controle do arrendatário. Então, apesar dele ter esse risco, né, evidentemente que vai da interpretação de cada juiz, isso não é algo unânime, né? Eu pelo menos não verifico isso como algo unânime nos tribunais, mas cabe estudar sim a possibilidade de pedir uma revisão quando a gente trata de coisas, de casos extremamente fora do controle, né? Que de fato não podiam ser previstos. Então, essa questão que eu penso, né, da leitura do que eu tenho visto e da experiência que eu tenho dessa questão, é que não tem caso mais arriscado, né, não tem atividade mais arriscada do que a atividade agrícola, né, ou do agronegócio. Por isso que tem tanto títulos para securitizar e para redear essa atividade. Tem até seguro agrícola, falando, claro, tem uma restrição sobre isso, mas o fato é que é uma atividade de risco. Mas as discussões que eu vejo na doutrina, na jurisprudência, são sobre bases contratuais, né? Então, não só sobre preço, sobre condições de exploração do arrendamento mercantil, que levam a debate sobre o direito do arrendante para a retomada do imóvel. Essa parte de condições de exploração, você vê como um grande issue, uma grande oportunidade de revisão ou de rescisão de contrato de arrendamento agrícola? Sim, existe uma discussão centrada nesse aspecto. A partir do momento que se tem um contrato de arrendamento mercantil, é importante que se conceda, né, a plena condição de que o arrendatário exerça a sua atividade naquele local. Então, isso é bem semelhante com o contrato de locação urbana, que que as pessoas costumam, que estão mais habituadas, né? Então, quando a gente fala em uso e gozo, é exatamente isso. Se existe alguma postura, alguma conduta do proprietário a fim de impedir ou limitar essas atividades, isso é possível, sim, de rescisão contratual, perdas e danos na justiça, e, enfim, todas as consequências
que isso gerar podem ser reparadas judicialmente. Podem não, elas devem ser reparadas judicialmente. Então, eu posso gerar eu posso ter um contrato de longo prazo. Normalmente os contratos são de prazos extensos. Eu tenho direito de renovação. A lei me concede um direito de renovação por igual prazo, como é no ambiente comercial. Posso ter uma revisional também, como eu tenho também nos contratos comerciais. No final de contas, é igual, é uma figura igual do contrato comercial, ou simplesmente parecida, porque eu estou vendo que a complexidade nos dois setores é bem grande. O contrato de arrendamento ele é mais complexo do que o contrato de locação comum, mas basicamente essas questões elas são semelhantes, né? Então o contrato ele pode ser renovado, ele pode ser, após extrapolado o prazo, ele pode ser rescindido evidentemente não nos casos que eu falei, em que não houve o fim do ciclo produtivo, mas considerando que isso não está acontecendo, ele pode ser rescindido para uso próprio do proprietário ou de seus descendentes. Então, existem esses requisitos de retomada de imóvel após o fim do prazo contratual, que são semelhantes, né? Ele pode pedir o imóvel de volta, evidentemente, o contrato ele também pode ser prolongado, e a revisão ela é possível dentro das questões que a gente abordou aí. Então, dentro de uma questão de desequilíbrio ou até numa renovação, uma nova negociação ela pode ser feita, mas ele de fato é um contrato muito complexo. Então, quando a gente pensa em prazo, em renovação, não basta só aquilo que está no contrato, como a gente percebe nos contratos de locação urbana. A gente precisa observar, além dessas questões, obviamente, em qualquer atividade que exerce, porque esses contratos eles têm prazos mínimos, diferente dos contratos de locação urbana. Esses contratos eles têm esse reconhecimento jurisprudencial de que não podem ser rescindidos antes do fim do ciclo produtivo. Então, essas são as peculiaridades que tem que prestar um pouco mais de atenção quando a gente fala em contrato de arrendamento. Então, teve um caso aqui, que é para a gente também falar da questão ambiental. Teve um caso de um cliente nosso, que o pai era dono da terra e ele arrendou para um grupo aí que ia explorar uma parte agrícola, onde está perto da Serra do Mar, então tinha lá uma área de preservação ambiental. Aí o pai morreu e, de repente, eles se viram com um processo ambiental, porque o arrendatário simplesmente derrubou muito palmito, né? Que tem na Serra do Mar, palmito que não cresce assim facilmente, também área de preservação máxima, e eles tiveram um problema que herdaram literalmente do pai, mas um problema que não tem muito como fazer recuperação ambiental. Como é que fica isso num contrato de arrendamento? Eu tenho que ter essa cláusula ambiental, eu tenho que ter uma preocupação ambiental, ou ela fica tudo por isso mesmo? É uma outra discussão separada do contrato de arrendamento mercantil? Arrendamento rural. A questão ambiental ela tem que ser levada em consideração. Existe uma legislação muito rigorosa, uma fiscalização muito rigorosa com a questão ambiental, e ela não pode ser ignorada, né, por quem exerce atividade nesses locais. É muito polêmico, é muito controverso, mas é uma preocupação que tem que existir. Na prática, eu não vislumbro muitas discussões. Confesso que eu não me deparei com muitas discussões acerca de responsabilização ambiental dentro de contratos de arrendamento rural, mas isso não muda o fato de que é uma preocupação que existe e ao meu entendimento, a partir do momento em que o arrendatário que explora a terra ele age, né, de forma a infringir as normas ambientais, o Código Ambiental, ele vai ser responsabilizado, sim, dentro dessa esfera. Então, esse é um ponto importante, que claro, não é necessário um ato de delituoso no sentido, né? Porque eu já tive até pessoas da família próximos meus que tinham fazenda no Mato Grosso e tinha uma das práticas era justamente a queimada para abrir espaço para o gado. Então eu tenho um certo mito nesse aspecto, mas hoje é preciso que nos contratos de arrendamento mercantil essa questão esteja bem
amparada para não gerar responsabilidade além da que já é decorrente da lei ambiental, porque ela é objetiva, ela não é subjetiva, ela vai ser dono da terra, e também problemas de contaminação de solo, exploração mineral, ou ter algum uso defensivo agrícola. Então, é uma questão que envolve o contrato complexo. E as discussões que existem na jurisprudência também são sobre esse sentido. Pode haver rescisão do contrato motivada por essa questão ambiental, e pode haver uma revisão das condições contratuais pelo arrendatário, pelo fato dele ter investido, né, na questão ambiental, e tirar disto uma redução, inclusive para fins tributários, né, que a gente também vê a questão hoje do ITR sendo bem explorada tecnicamente nesse ambiente, né? Então, outro ponto que a gente vai falar também da tributação, mas não da tributação de papéis, tributação de setores agrícolas, né? Então, até eu também queria começar, porque a gente está com o tempo super adiantado. Eu queria também começar a discutir um pouco com você a estrutura dos créditos agrícolas, né? Porque a gente tem instrumentos financeiros, e esses instrumentos financeiros, no meu modo de entender, até o contrato de arrendamento mercantil pode ser considerado uma complexidade, um instrumento não financeiro estrito sensu, mas quase que parafinanceiro. Ele tem uma base para que você, em cima desse contrato, em cima dessa questão, explore a parte dos créditos ou dos instrumentos financeiros dos títulos agrícolas, né? Então, basicamente, eu só queria passar por isso e também sempre voltar com você, Marcela, da sua experiência, falar dos instrumentos financeiros. Então, a gente tem aí a CPR, né, que a gente já tem vários siglas, né? São siglas, uma sopa de letrinha, tem CPR, LCA, CRA, LCI, que não é agrícola, mas também é muito comparada à agrícola, né? E tem os títulos, as cédulas CDA, né, também, os WA. Então, quando você fala em todos esses títulos, você começa a ficar preocupado aqui, que bicho é esse tão complexo, mas são títulos considerados agrícolas, do agronegócio, que a gente precisa avançar sobre eles, porque eles impactam o negócio agrícola e todo o negócio também de arrendamento mercantil impacta os títulos agrícolas. Então, basicamente, a gente tem o CDA, que o CPR, que é uma cédula de produtor rural, né? Tem o CDA, que é um certificado de depósito agropecuário, né? Tem aí a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, e o CRA, que é o certificado de recebíveis do agronegócio. Então, eu estou falando, ainda tem o CDCA, que é o certificado de direitos creditórios do agronegócio, que, em um apanhado geral, é o que a gente tem de títulos do mercado do agronegócio que a gente passa um pouco a explorar, né? Então, o CPR, né, que sempre a gente fala que é um dos títulos agrícolas mais ancestrais, né, porque é um cédula de produtor rural, vem lá de 94, bem antigo esse assunto, né? Então, você cria uma cédula que vai depender do que vai ser produzido, né? Então, como se tivesse uma venda antecipada, uma troca antecipada, uma venda a termo. Você tem aí uma forma de comercialização da atividade agrícola que tem aí os bancos envolvidos, né? Sempre você tem um banco por trás disso, que é bastante importante, o Banco do Brasil, que é um banco, uma instituição que dá suporte a esses títulos, e os bancos comerciais que negociam esses títulos, né? Então, basicamente, quem emite é o produtor rural, né? Então, e também associações cooperativas, né? Então, você tem esse título agrícola bem comum, tá? Então, quem emite é o produtor,
aí você está vendendo o produto rural antecipadamente, tá? Então você tem sempre risco envolvido, né? O risco envolvido é a variação do produto no momento da entrega, o preço cai, o preço sobe, né? Então, mas você tem o aval do banco, então isso torna este título bem seguro, né? Então você usa também esse título como lastro para outros títulos. Você também pode usar esse CPR para lastrear outros títulos. E claro, como qualquer título, você transfere por endosso, né? Você transfere ele por endosso. Vamos pensar assim que eles estão muito ligados à safra de milho, arroz, algodão, boi, café, soja. É bem comum nesse tipo de mercado. E quem negocia esse tipo de título normalmente o mercado de bolsa, o mercado de balcão, né? BNS, né? Que a gente chama na antiga BNS, o CIT. Então são institutos que têm aí os títulos rurais por meio de negociação, tá? Então você tem, claro, dentro dessa ideia de você emitir e ter o investidor que compra, você tem uma intermediação e sempre tem dinheiro por trás disso, tá? Então, vamos dizer, o risco para o produtor, nesse caso, do título, é a alta do preço, certo? E para quem tem indústria, é a queda do preço. Então, você tem sempre um risco envolvido nisso. Mas, como a gente falou, o mercado agrícola é um mercado de risco. E é importante como esse mercado de valores imobiliários cresceu nesse ponto, né? E a gente fala, bom, mas qual que é o risco tributário para isso? É o ICMS na transferência do produto rural. Então, quando vence, você tem o ICMS em cima disso. É interessante que você compra o título e compra o imposto junto, né? Só que quando você entrega, você recebe ICMS. Claro, quando a gente fala também de boi, e também fala de ICMS, a gente está falando de imposto que muitas vezes pode ser diferido, né? Ou seja, vai para não na produção, mas vai para a entrega. Então a gente está falando de uma como se fosse uma garantia, né? Então há uma semelhança entre o CPR e um RED. Você se redia com isso, né? O RED é para você ter uma vantagem e você evitar as agruras de subida ou descida abrupta de preço, tá? Então você usa para garantir também outros títulos, mas não para garantir contratos, tá? Então o contrato de arrendamento você não garante com esse tipo de título, pelo menos não é a minha experiência. Eu não tenho visto esse título ser usado para isso. Mas você tem, claro, você pode ter lastro usar esse título para lastro de outros empréstimos, né, baseados em produtos rurais. Então você usa para alavancar outros empréstimos. Isso é bem interessante, porque você tem aí um título que você emite, você, produtor rural, emite e lastreia outros empréstimos. Então, basicamente, esse é o CPR. Tá? Estou falando um pouco rápido, porque a gente tem bastante coisa para falar. Aí você fica à vontade de me interromper caso vocês tenham outras dúvidas. Mas, basicamente, eu estou falando do CPR físico, depois tem o CPR exportação, CPR, que são modalidades do mesmo CPR, tá? E passo agora para um crédito que é bem conhecido, que é a LCA, né? Então, é a letra de crédito do agronegócio, tá? Esse é um título bem interessante, porque ele atrai pessoas físicas, ele atrai pessoas jurídicas, ele tem uma negociação muito intensa do LCA, porque tem um incentivo por trás da LCA, né? Então, a LCA é um título bacana para a gente falar, porque ele tem um atrativo. É um atrativo que a pessoa física não paga, tem uma isenção, não paga imposto de renda quando investe nesse título, só a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, como qualquer título de renda fixa, tem
uma tributação decrescente, de acordo com o prazo. Então, assim, quanto mais tempo você deixar o seu título, menos imposto você vai pagar. Então, ele vai de 22,5% para 15%. Quando tem mais de 720 dias de circulação desse título, você não paga 22%, você paga só 15%. Tem aí uma discussão hoje no Ministério da Economia de terminar com a isenção das pessoas físicas desse título. Aqui, sobre isso não tem nenhuma crítica política, porque isso já passou, outros governos, o Temer, Dilma, também tentaram tirar esse benefício, mas tem uma força de grupo de pressão muito importante do agronegócio, da bancada rural, que normalmente não deixa que isso aconteça. Eu particularmente vejo isso como uma atitude defensiva muito importante do setor agrícola, porque esse é um título importante para a negociação do setor agrícola. Independentemente de governo, ele é um título que você explora na pessoa física para gerar movimento no crédito agrícola, para gerar movimento nos recebíveis, para gerar movimento nos títulos. Então, é por isso que tem uma isenção. Não é uma isenção só para agradar um grupo A ou B, né? É uma forma de você colocar dinheiro num setor rural que antes não existia. E você tem um preço de entrada, você não pode investir qualquer dinheiro, você tem que investir acima de R$5.000. Então, você já tem uma porta de entrada que faz com que o mercado seja restrito, mas para a pessoa física entrar nesse mercado, o incentivo do setor foi não ter tributação, ser isento de tributação. Isso não deixa, é importante que diga, isso não deixa que o contribuinte tenha qualquer despreocupação com esse título. Ele tem que declarar, ele declara, muito embora tenha isenção, ele tem que declarar no imposto de renda dele, para controle da Receita Federal. Então, é isento, mas ele tem que ser considerado para fins de declaração de imposto de renda. Essa é uma coisa que é importante, e a parte boa desse título que ele está dentro do FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele também é um título garantido, é um título bom para você ter garantia. Então, ele se aproxima dos títulos de renda fixa e tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é para justamente tornar seguro esse investimento. Tá? Então, você tem que declarar. Não creio eu que vá acabar a isenção, mas também, se acabar, não vai acabar de forma abrupta. Vai ter alguma forma que o Ministério da Economia está pensando para que o título não perca atratividade, porque a consequência no mercado agrícola, no agronegócio, seria muito ruim, né? Então, você não pode deixar que isso aconteça. E essa questão a gente tem que levar em consideração, tá? Então, basicamente, do LCA é isso, né? E o certificado de direitos creditórios, ele tem uma outra característica, né? É um outro título interessante, tá? Então, tem o LCA, que eu já falei, tem o CDCA, que é o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, que ele dá também uma característica de livre negociação. Você promete pagamento em dinheiro, né? Então, você emite em série, você está financiando o ciclo produtivo e você está pagando mais juros, ou seja, é um título que você paga mais juros do que a LCA, mas você tem pouca emissão, tá? Você não tem tanta emissão, ele não é tão popular, tá? Mas você usa também como lastro para a operação de LCA. Você vê que o mercado agrícola é todo lastreável. Você usa um título para alavancar outro título e outro título para alavancar outro título. Então, isso é importante no mercado agrícola,
que também faz com que a gente tenha que pensar muito bem quando a gente vai mexer na tributação desses títulos, porque se você mexe num, repercute no outro, e, consequentemente, repercute no mercado. Lógico que o mercado de títulos e valores imobiliários é um mercado especulativo, mas é importante que se diga que nem todo o mercado especulativo é essencialmente especulativo. Esse aqui, por exemplo, é um mercado que faz com que o próprio setor do agronegócio se financie e se garanta, né? Então, ele não é meramente especulativo, ele não é do rentista. É interessante essa característica do agronegócio. Ele não é especificamente do rentista. Ele tem essa preocupação com o mercado em si. Falando desse outro título que a gente precisa falar, que é o certificado de depósito, ou certificado de depósito agrícola, que é a garantia do agronegócio, tá? Então, ele também é um certificado de promessa de entrega do produto, tá? Que faz com que você elimine riscos, né? E custo de entrega, tá? Então, você também amplia o número de compradores, tá? Claro que é um certificado que não é para qualquer um, não é um título para qualquer um, mas é importante que se diga que é um título importante para o mercado. Depois tem o certificado de recebíveis agrícolas, né, que também ele é emitido por empresas securitizadoras. Então, como eu estava falando, por quem securitiza a dívida de direitos creditórios, faz com que você tenha como se fosse o resseguro do mercado agrícola, mas isso já para investidor qualificado. Então, você dá uma remuneração pré-fixada e tem prazo menor do que os outros títulos, como o CRI, que é o Certificado Recebível Imobiliário, né? Então, é importante que a gente trate disto, né? Eu estou correndo um pouquinho para a gente terminar, mas eu queria trazer para vocês esse panorama dos créditos e dos títulos de crédito agrícola, para a gente perceber, então, rapidamente, que você tem o LCI, que a letra de crédito imobiliário, que é um título basicamente imobiliário, mas que ele garante, por exemplo, ele garante os arrendamentos. O LCA, que é a letra de crédito agrícola, e esses dois têm características de mercado muito semelhantes. Na pessoa física, eles são isentos. Eles não têm OF e eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E não tem taxa administrativa, tá? O CRE, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA, que é o Certificado de Recebíveis Agrícolas, já tem alguma diferença, porque o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ele não tem imposto de renda na pessoa física, sempre na pessoa física, a jurídica tem, tá, gente? Já tem IOF, não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, aqui a gente precisa entender bem, né? Então, quando você tem uma garantia do Fundo Garantidor, melhora a performance do crédito e, principalmente, melhora a visibilidade dele no mercado. Certo? Esse é um predicado de quem investe. Quando eu vou investir pessoa física, quando eu vou trabalhar com variáveis, agora que eu estou premido por buscar novos títulos, até pelos juros baixos, eu vou procurar títulos que tenham maior risco e que tenham maior remuneração, consequentemente. Esses títulos da atividade agrícola, eles não são títulos de alto risco, mas eles têm risco envolvido no próprio título. Então, não é que pode ser considerado um CDB, um título de renda fixa, mais ou menos, alguns sim, né? Então, o LCA pode ser considerado um título de renda fixa, critério de renda fixa, mas ele é todo
como eu disse, ele é engatado em outros títulos do mercado agrícola que tem características próprias, como eu passei rapidamente sobre isso. Mas para a gente ver que dentro do nosso espectro de títulos, é importante que o investidor pense como lidar com ele e como optar para que a gente possa ter uma tributação para a pessoa física. É estimulante, então, por isso que eu mencionei, você tem esses títulos que eu considero atrativos, como a LCA, para o investidor pessoa física, de pouco apetite a risco, porque ele tem isenção, certo? E tem garantia. Já na pessoa jurídica, é interessante, na pessoa jurídica ele já não tem garantia, certo? E a tributação é regressiva. Mas, mesmo assim, a pessoa jurídica pode investir nesses títulos. Mas também é mais inclinado para a pessoa jurídica que ele investe em títulos da mesma sequência de garantias, mas de outra qualidade, títulos de maior risco e de maior remuneração. E com a tributação do mercado financeiro e de capitais, com a tributação de imposto de renda, a tributação de outros de IOF naturais desse mercado para pessoas jurídicas. Mas quanto mais baixo for a remuneração, melhor vai ser a condição de tributária, certo? Então, quanto maior o risco, pior vai ser a tributação, né? Porque essa é a lógica do mercado financeiro de capitais e é também a lógica do governo na Receita Federal. Eu não penso que isso deva ser alterado. Há uma reforma tributária em curso, mas essa reforma tributária não deve atingir este mercado, como a gente sempre fala para os nossos clientes do mercado do agronegócio, para quem nos procura do agronegócio, de associações, eles têm uma pressão muito forte para não deixar que isso mude, porque esse é o ar do mercado agrícola, né? É o oxigênio do mercado agrícola, que faz com que o mercado agrícola seja tão bem sucedido. Então, hoje o mercado agrícola trabalha com essas variantes e que faz o mercado agrícola tão interessante como negócio, né? Então, a Marcela trouxe toda essa complexidade do arrendamento rural para mostrar para a gente que não é um contrato de aluguel simplesinho, né? É um baita de um contrato com muita complexidade e muitas variáveis. E esses contratos são discutidos no judiciário como você bem mencionou, Marcela, e no mercado de títulos, como eu tentei passar para vocês, você tem aquilo que a gente chama de oferta e demanda, a gente tem variáveis de frete, de estocagem, qualidade do produto, expectativa de preço de safra, você tem a taxa de juros. Então, são componentes que fazem com que o risco do título seja variável. Não é só taxa de juros, e nem oscilação de oferta e demanda do título. É oferta e demanda do produto agrícola. É interessante isso, porque isso faz com que o título fique mais interessante para ser estudado, e toda a variante disso precisa ser bem analisada também em questão de tributação. Eu não sei se no tempo fui feliz na explicação. Marcela, suas considerações finais. Desculpe ter falado tanto desbragadamente sobre uma matéria tão árida como a tributação. De fato, isso é só mais uma prova que o tema, acho que cabem umas 10 lives sobre esse tema. De fato, é um tema muito amplo. Mas é muito exatamente isso que a gente passou hoje. De fato, esses títulos, eles permitem, né, que pessoas que não estão necessariamente inseridas no agronegócio, elas possam investir quando elas entendem pertinente. Então, é muito interessante. E com relação aos contratos, eu acho que também a gente conseguiu passar aí a complexidade, mas também, ao mesmo tempo, posicioná-los com relação aos tribunais, dando mais segurança para quem pratica essas atividades. Então, de fato, acredito que seja isso que eu tenho para falar agora no final, e, evidentemente, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, viu, Marcela? Eu fico contente que a gente conclui nossa live dessa semana
no prazo de 1 hora, falando rapidamente, trazendo coisas fascinantes. A gente vai continuar estudando isso. Tem mais lives sobre o mercado agrícola. Estou vendo meu amigo aqui da Alcir Mesquita aqui, que está presente, sempre me estimulando a falar sobre esse assunto. Um grande estímulo estar com os meus amigos Sandro e tantos outros que estão aqui com a gente na live. E vamos seguir pensando juntos com os nossos amigos parceiros e com o escritório. Um bom dia para vocês, um bom dia a todos, fiquem bem e até a próxima semana, gente. Bom dia, um abraço. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima... Tchau, tchau, gente.